usurpadora, esperando por tu amor. Leda comenta com Luciano que agora tem uma rival mais forte que Paola. A doidona garante que não vai perder Carlos Daniel para essa asinha. Donato desabafa sobre Paulina para Félix, enquanto pinta um quadro dela. Ele admite para o amigo que gosta dela, mas de uma maneira diferente a Paola. Félix quer saber se o parceiro vai voltar a ver Paola, e Donato nem sabe dizer, mas gostaria sim. Apesar disso, a usurpadora ganhou seu coração. Piedade sabe que a secretária só chegou em um momento de muita fragilidade no casamento de Carlos Daniel e Paola. Carlos Daniel reitera que não quer o divórcio, mas Piedade não pode impedi-la disso. Piedade garante que Paola não quer divórcio algum e aconselha o neto a demitir Verônica. Carlos Daniel se recusa, pois isso é uma injustiça. Piedade acha que Paola vai descobrir essa situação, mas Carlos Daniel bate na tecla de que a esposa não se importará, pois ela não o ama. Piedade reitera que Paola ama o neto sim. Carlos Daniel afirma aceitar o sacrifício de seguir nesse casamento fracassado pelos filhos. Piedade se retira, cansada. Em seguida, Piedade conta para Adelina que Carlos Daniel está apaixonado, mas jamais vai permitir que ele deixe Paola. No dia seguinte, Chico revela para a vovó que o neto levou uma rosa vermelha para a fábrica. Carlos Daniel e Paulina ficam prontos para ir trabalhar. Piedade aborda o casal juntinho e pede para eles trazerem Patrícia e Rodrigo para o almoço. A vovó pede para Paulina convidar Verônica também, pois quer conhecê-la. A véia ardilosa também pergunta se Carlos Daniel não vai levar nenhuma rosa para a fábrica. Carlos Daniel se incomoda e ignora a avó. Com muito deboche, Piedade elogia o neto por querer ir à fábrica depressa e quem dera isso tivesse acontecido antes. Paulina se despede da vovó. Piedade comemora com Chico que a guerra que provocou vai começar. Na fábrica, Carlos Daniel ajuda Paulina a descer do carro. Ela sai para resolver um problema. Carlos Daniel cumprimenta Verônica, que logo lhe entrega uma carta que chegou. Ele lê o recado anônimo, onde o remetente pergunta se ele sabe quem é sua esposa de verdade. Paulina entra no escritório. Carlos Daniel a encara, enquanto o remetente pergunta na carta se ele não reparou que a esposa é outra depois da tal viagem. O remetente avisa que vai entrar em contato com Carlos Daniel em breve. Paulina pergunta que carta é essa que Carlos Daniel tem na mão. Leandro tenta fazer Viviana ver como ela foi abandonada por Willy depois da mudança de Stephanie. Viviana não dá o braço a torcer, mas fica tocada com a declaração de Leandro. Paulina pergunta se pode ver a carta, mas Carlos Daniel nega, alegando ser um assunto particular. Em seguida, Paulina vai visitar o escritório de Verônica. Ela nota a ausência de Leda e reclama da rival tratar o emprego como uma brincadeira. Paulina aproveita para convidar Verônica para o almoço, por parte de Piedade. Verônica explica que não pode, pois sempre almoça com o filho. Paulina não insiste e promete repassar o motivo de sua recusa para Piedade. Verônica agradece e Paulina recomenda que ela não faça isso, visto que conquistou dos Bracho o conceito de que é uma dama. Verônica fica desconfortável. Em seguida, ela conta do convite para Carlos Daniel e acredita que estão desconfiando dos dois. Patrícia revela a Rodrigo que Piedade os convidou para o almoço. Rodrigo não quer olhar para Paola, mas Patrícia ressalta tudo o que ela fez pela família. Além disso, vovó Piedade não tem nada a ver com isso. Rodrigo finalmente aceita. Leandro atualiza Paulina de Viviana, e como Willy parece ter saído da vida de sua amada. Paulina pede para ser a madrinha de casamento de ambos. Carlos Daniel afirma ser só coincidência esse convite de almoço, mas Verônica sabe que a dona Paola é muito inteligente e incapaz de se rebaixar a fazer uma cena de ciúmes. Paulina aparece do nada, assustando os dois. Ela pede para a secretária ir falar com Leandro e anotar tudo o que ele disser, que leve o tempo que for necessário. Depois que Verônica sai, Carlos Daniel fica pensativo na carta que recebeu. Paulina pergunta se está tudo bem. Ele disfarça, mas não se controla e acaba perguntando o que aconteceu na última viagem da esposa a Houston. Paulina se assusta.
Carlos Daniel cita todas as mudanças de Paola, que agora é mais infeliz, mais inteligente e mais simples. Paulina corre para mudar de assunto e revela que Douglas Maldonado está chegando, portanto seria tudo de bom se Rodrigo estivesse de volta ao trabalho. Carlos Daniel lembra que, para o irmão voltar, ela tem que sair. Paulina propõe chegar a um acordo com o teimoso. De volta ao assunto de ambos, Carlos Daniel adverte a Paulina que ela não deverá culpá-lo caso algo aconteça no relacionamento deles. Paulina não entende o comentário. De volta ao México, Douglas desabafa com Braulio sobre sua ansiedade para comprar o amor de Paola Bracho. Ele decide convidá-la para almoçar no sábado. Paulina prefere não falar sobre as tais consequências que sua mudança pode ter tido. Carlos Daniel fica pensativo de novo sobre a carta. Luciano nota que Leda está indo bem tarde para a fábrica. Ela explica que não é operária para chegar 9 da manhã. Luciano avisa que vai fazer umas coisas mais tarde, que se derem certo, vai levar Leda para tomar champanhe e comer caviar. Eles se despedem com uma bitoca. Após ela sair, Luciano repete o plano para si. Vai contar a Carlos Daniel a verdade sobre a usurpadora em troca de uma boa grana. Douglas se propõe a colocar um investigador para descobrir o ponto fraco de Paola, mas acredita que é dinheiro. Braulio acha que não, mas Douglas decide comprá-la de qualquer forma. Leda pega a carta das mãos de Carlos Daniel e nota que isso deve ser trabalho de algum amante abandonado dela em sua última viagem. Carlos Daniel discorda. Lalinha atende um telefonema de Braulio, que deixa um recado avisando sobre a volta de Douglas. Carlos Daniel decide esperar o retorno do remetente. Enquanto isso, Leda não deve contar nada a Paola sobre a carta. Alain Bisgoia promete investigar. Já no almoço, Piedade conta que preparou o assado. Willy pede para Stephanie não comer muito. Leda repara na mudança do casal. Piedade atribui essa reconciliação deles a Paola. Leda acha curioso Paola cuidar tanto do casamento dos outros enquanto o próprio está em perigo. Piedade rebate afirmando que enquanto houver sem-vergonhas no mundo, todos os casamentos correm perigo. Leda fica desconfortável com o lacre. Piedade nota a ausência de Verônica. Paulina e Carlos Daniel explicam que ela foi almoçar com o filho. A vovó torce para a secretária sempre pensar no filho antes dos outros. Leda confirma que não é só ela que já reparou no envolvimento dos dois. Paulina muda de assunto e pede para Rodrigo voltar a trabalhar na fábrica. Ele nega e sugere que a própria Paulina cuide de tudo sozinha. Piedade pede ao neto e ele recusa também. Stephanie sugere que todos respeitem a decisão do irmão e Piedade lhe manda cuidar do próprio marido. Piedade aconselha Rodrigo a repensar sua decisão, porque ele está sendo muito ingrato com Paola. Adelina e Cacilda fazem fofoca sobre a mesa estar pegando fogo. Mais tarde, Carlinhos conta para Paulina que quer se operar logo para ficar bom. Lisete lembra que o irmão vai receber um professor particular. Carlinhos lamenta, pois está ficando burro, e Lisete o corrige afirmando que ele já nasceu burro. Paulina segura a risada e repreende a filha. As crianças querem ir para o parque, mas não dá para pedir para o papai porque ele está sempre sério. Carlos Daniel aparece e Lisete corre para abraçá-lo. Carlinhos conta para Paulina que gosta mais dela. A querida pede para ele gostar do pai tanto quanto Lisete. Patrícia tenta convencer Rodrigo da mudança de Paola, mas ele tem certeza de que é só fingimento. Lalinha dá o recado de Douglas para Paulina. O telefone toca e a fofoqueira vai atender. Paulina mal consegue derrubar 2 lágrimas e já é perturbada por Lalinha de novo, que chega com uma ligação de Luciano. Em seguida, Paulina avisa a Luciano que não vai dar dinheiro algum a ele. Luciano então pergunta se ela notou que Carlos Daniel está estranho graças à sua carta. Patrícia pede para Rodrigo não ser injusto, pois Paola devolveu uma fábrica próspera para a família. Rodrigo então aceita fazer uma visita lá, mas não porque vovó quer. Luciano conta que mandou uma carta anônima para Carlos Daniel, alertando-o sobre a mudança da esposa. Paulina o chama de canalha miserável. Luciano garante que quando vir Carlos Daniel, vai revelar que ela é uma usurpadora. Paulina mantém sua posição e avisa que não dará 1 centavo ao filho da mãe, muito menos Carlos Daniel.
Ele ameaça denunciá-la para a polícia. Paulina promete que fará o mesmo com ele por ser um chantagista e desliga o telefone. Paulina surta de ódio com essa situação. Leandro e Viviana marcam um date no cinema. Viviana conta pro coitado que vai aceitar namorar com ele, visto que Willy não lhe deu mais bola. Leandro se estressa, pois quer que ela o ame sem pensar em outro. Viviana explica que o amor vem depois. Luciano confia que isso vai acontecer. Ela o beija na bochecha, o frustrando um pouco. Branca nega para Carlos Daniel que algum desconhecido ligou. Ele pede para a secretária avisar ao fulano que ligar que ele chega às 10 na fábrica. Carlos Daniel mostra a carta para Rodrigo. Rodrigo pede para o irmão não dar bola para isso. Carlos Daniel ressalta que a mudança foi tão forte que parece outra pessoa no lugar de sua esposa. Portanto, quer falar com esse fulano para ontem. Paulina cumprimenta Verônica na fábrica. Ela desabafa consigo mesma sobre torcer para a felicidade de todos prosperar. Paulina conta para Verônica que espera logo que Rodrigo volte para que ela e Carlos Daniel saiam dali. Verônica fica chocada ao ouvir isso. Leda enche Lalinha de roupas e bijuterias. A sirigaita quer saber se muitos homens andam ligando para lá. Lalinha prefere não dizer, mas Leda insiste. Lalinha conta que ninguém anda ligando, além do milionário que emprestou o dinheiro para a fábrica. Patrícia repete os benefícios de ter Paola na fábrica. Carlos Daniel decide ir embora. Rodrigo pede para o irmão não cair no papo dessa carta. Após ele sair, Rodrigo conta para Patrícia que Carlos Daniel recebeu uma carta anônima e está preocupado com isso. Paulina atende o telefonema de Braulio e fica feliz. Braulio passa para Douglas, deixando Paulina temerosa. Leda aborda Carlos Daniel e pede para falar com ele. A lambisgoia revela que Paola está escondendo a volta de Douglas Maldonado. Paulina é convidada pelo milionário para almoçar com ele no sábado. Paulina tenta levar Carlos Daniel, mas Douglas avisa que quer somente a presença dela. Leda tenta convencer Carlos Daniel de que a esposa dele tem um trelelê com Douglas. Além disso, é bom que ele fale logo com o remetente da carta. Carlos Daniel parte com ódio para conversar com Paulina. Douglas explica que o almoço é para conversar sobre os feitos dela na fábrica. Paulina aceita. Carlos Daniel avança com todo o ódio do mundo, mas Paulina o interrompe para revelar a volta de Douglas. Ele engole a raiva, enquanto ela conta do almoço que marcou com o milionário. Verônica atende um telefonema no escritório e anuncia que tem alguém querendo falar com uma tal de Paulina Martins. Luciano explica para Paulina que quis dar uma chance a ela antes de falar com Carlos Daniel. Paulina o trata como um cliente qualquer, enquanto Carlos Daniel a observa. Ela nega dar qualquer centavo para ele de novo. Luciano garante que vai destruir a vida dela. Paulina não liga e desliga o telefone. Ela pede para Verônica despachar qualquer ligação que venha para ela e se retira. No carro, Paulina decide ir embora antes do prazo dado por Paola, mas quer deixar tudo em ordem. Carlos Daniel reclama da distância entre Verônica e ele. Ela admite que ele ainda a interessa, e muito. Paulina chega na mansão de Rodrigo e o surpreende. Adelina conta para Stephanie que está muito feliz com a mudança dela. Stephanie confessa que ainda odeia Paola. Adelina torce para que quando o filho dela nascer, o ódio tenha desaparecido, já que uma criança muda tudo. Stephanie pergunta se Adelina nunca teve filhos. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Verônica não pretende arriscar sua tranquilidade por um romance tão complicado. Os dois debatem sobre os sacrifícios de suas vidas. Verônica se propõe a ir embora da fábrica, mas Carlos Daniel nega. Paulina quer saber quando Rodrigo vai estar pronto para reassumir o cargo na fábrica. Adelina conta que nunca teve filhos e nunca se casou. Stephanie acha que se Adelina tivesse um filho, não estaria com eles hoje. Ela confessa que nunca daria seu filho como ela foi dada aos Bracho e garante amá-lo mais do que tudo no mundo quando ele nascer. Adelina se emociona, pedindo para Stephanie amá-lo mesmo, e se retira.
Piedade se preocupa ao ver Adelina aos pandarecos. Adelina desabafa sobre a conversa de Stephanie. Piedade afirma que a amiga poderia ter contado a verdade, mas Adelina nega e reitera que nunca vai revelar nada. Rodrigo pergunta a Paulina se na carta que Carlos Daniel recebeu tinha calúnias ou não. Paulina explica que só quer saber se ele vai voltar ou não para a fábrica. Rodrigo a ameaça caso ela abandone o irmão e os filhos. Patrícia aparece e Paulina pede para ela conversar com o marido para que ele volte para a droga da fábrica logo. Paulina vai embora. Rodrigo sabe que ela está sendo chantageada e que devem ajudá-la, mas não por ela, e sim pelos Bracho. Leda atende o telefonema de Luciano pedindo para falar com Carlos Daniel. Rodrigo levanta a hipótese de que Paola foi substituída por uma usurpadora. Patrícia acha que o marido está delirando, mas Rodrigo acha possível sim que Paola esteja sendo usurpada. Leda identifica Luciano ao telefone. Ele mente que queria falar com ela para saber se iam almoçar juntos, mas como não sabia a área dela na empresa, iria perguntar para Carlos Daniel primeiro. Leda avisa que vai almoçar com Carlos Daniel e desliga o telefone. Rodrigo comunica a Patrícia que vai visitar Piedade para falar sobre a usurpadora. Eles partem para a mansão. Stephanie aborda Paulina e pergunta se ela não tem medo de deixar Carlos Daniel sozinho com Verônica na fábrica. Paulina afirma que confia nos dois. Stephanie deixa claro que ainda detesta a inimiga e torce para que ela saia de sua casa num caixão. Paulina garante que vai sair daquela casa viva e sem que ninguém perceba, após acontecer uma coisinha. Stephanie pergunta o que vai acontecer. Rodrigo e Patrícia chegam na mansão, enquanto Chico colhe umas flores distraído. Lalinha conta ao casal que vovó Piedade está em seu quarto. Piedade fica feliz com a presença dos dois, ainda mais porque queria falar com Rodrigo sobre algo. Ela cita o problema no casamento de Carlos Daniel e Paola e quer resolver esse assunto. Rodrigo não tem pretensões de intervir. Paulina mente que está brincando. Stephanie pede para a inimiga que ela deixe pelo menos uma parte da herança para ela. Paulina se cansa do papo chato e sugere que Stephanie a deixe em paz. Stephanie se retira. Vovó Piedade cita todos os atributos positivos da nova Paola e sobre como ela mudou. Patrícia revela que Rodrigo está desconfiando de que aquela ali é outra mulher. Piedade fica chocada. Rodrigo confia que seja uma usurpadora, mas acha a ideia doida demais. Piedade não acha, já que pode ser irmãs gêmeas. Rodrigo fica pensativo, mas logo Piedade sugere que ele esqueça esse absurdo. Leda vai ao encontro de Luciano para almoçar. Ela fofoca sobre as cartas anônimas que Carlos Daniel está recebendo e acredita que Paola está perto de rodar. Leda acha que Carlos Daniel pagaria o que o remetente pedisse, dado o desespero dele. Luciano quase morre de alegria. Piedade conta para Chico que Rodrigo está na cola da usurpadora. Ela teme que não gostem de Paulina quando souberem que ela é uma impostora. Chico não entende por que a vovó não fala logo com ela. Piedade explica que tem medo de assustá-la, mas é preciso alertá-la sobre o perigo que a querida corre. Carlos Daniel fica impaciente sem notícias do dono da carta. Verônica aparece para avisar que está indo. Carlos Daniel se oferece para levá-la, mas ela recusa, mesmo que ele garanta que vai respeitá-la. Os dois quase se beijam novamente, mas Verônica quase foge do amado. Braulio recebe umas flores encomendadas. Ele as entrega para Douglas e aproveita para perguntar o que a investigação descobriu. Douglas comprova que Paola é uma mulher fácil. Braulio acha que isso não é verdade, mas Douglas está bem confiante. Paulina conta para Carlos Daniel que está saindo para o almoço com Maldonado. Ele se oferece para acompanhá-la, mas Paulina prefere ir só, já que o ricaço pode não querer fazer perguntas na frente de um Bracho. Carlos Daniel lembra que ela também é uma Bracho. Paulina explica que estava falando do marido e seus irmãos. Ele então sugere que ela se divirta. Paulina o corrige, lembrando que o papo é de negócios, e se despede. No carro, Paulina pede para Pedro buscá-la depois do almoço. Braulio e Douglas ouvem a campainha tocando. Em seguida, Paulina elogia a vivacidade de Douglas. Ele confessa que nunca deixou de pensar nela.
Paulina conta que a fábrica está indo de vento em popa e pergunta da viagem do ricaço. Douglas admite que recuperou a saúde e agora quer realizar seus sonhos, como conquistar uma mulher.